Não são só os produtores agrícolas que estão no prejuízo. Como eu tenho falado, o consumidor é óbvio que está sentindo já no bolso o aumento de vários alimentos por causa do tempo seco e das queimadas. E a gente preparou uma reportagem. Que a temperatura está acima da média nos últimos dias já deu para perceber, né? Mas e o quanto isso pesa no bolso? Você já conferiu na prateleira do supermercado? Você diminui as coisas que você faz, né? Você vai tirando de casa, né? Tirando o que é possível, né? E tirando os extras, tira passeio, tira tudo que for supérfluo, né? E de algum restaurante, você vai cortando tudo para dar conta, né? Para conseguir fazer o mercado. Sim, porque não está sendo fácil, não. Segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, essa seca no Brasil já é a maior da história recente. Várias regiões do país estão sem chuva há mais de 100 dias, o que facilita o surgimento de focos de incêndio. As consequências são as queimadas, que já provocaram prejuízos de mais de R$1 bilhão ao agro paulista, segundo um levantamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O problema da queimada é que quanto mais queimada acontece, ela mais acontece, né? A gente está no pior mês de agosto da série histórica, quando foi 2010, 90 mil focos, acho que agora em torno de 70 mil focos de queimadas, né? Então, isso vai se agravando com o passar do tempo, né? Então, esses preços, eles tendem a subir ainda mais por causa disso. Segundo a última estimativa divulgada pela Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, cerca de 80 mil hectares em áreas de cana-de-açúcar já foram queimados no estado de São Paulo, o que causou um prejuízo de R$800 milhões e um aumento médio de 2,36% no açúcar que consumimos em casa. E não para por aí. A escassez de chuvas tem prejudicado também a produção brasileira do feijão carioca, o mais produzido e mais consumido do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulse, só das últimas 10 safras, 8 foram perdidas devido à estiagem. Diante disso, a previsão é de que a mais tradicional combinação do arroz fique até 40% mais cara até o final deste ano. A carne bovina é outra que pode estar na mira da alta de preços. São Paulo é líder na produção de vários produtos que podem ter aumento por causa das queimadas. No final das contas, esse cálculo, né, do que subiu mais, trocar aquele hábito de consumo, muitas vezes é difícil, né, na família, mas a gente tem que ter um cuidado para não economizar em alimentos in natura, né, que são o maior peso, o maior aumento que a gente observou, frutas, hortaliças, carnes, onde tem um valor nutritivo mais elevado, para ultraprocessados, né, que são mais baratos, tiveram menos altas, porém essa conta vai chegar lá na frente, né? Então não a economia ali do mês vai fazer bem no longo prazo. A gente se vira, né? Vai fazendo aqui, hoje faz uma verdura refogada, amanhã uma salada, né? E pega um legumes também, faz uma farofa, vai inventando, a gente se reinventa sempre. Eu não fico andando de supermercado em supermercado, porque no fim o que a gente gasta de combustível não compensa. Por exemplo, aqui terça e quarta é o dia da feirinha, quinta são as carnes, sexta tem algumas coisas e laticínios. Aí vai equilibrando. Isso. Malabarismo, né? Aí você tá me perguntando, Michele, mas eu ouvi que saiu o IPCA, o índice que mede a inflação, e diz que teve assim uma leve queda, chamada de deflação. Como que você está me dizendo que os preços subiram? E foi em alimento. Mas esse dado que saiu agora divulgado é de agosto. A gente vai mensurar porque muitas safras já tinham sido, muitos produtos já tinham sido entregues, já estavam no supermercado, então foi analisado esse preço. O prejuízo que a gente está sentindo agora, a gente vai sentir daqui um pouco mais para frente, né? Especialmente no agronegócio, como a gente falou. Então, quer dizer, a cana que tinha já tinha sido colhida, as coisas que tinham já estavam aqui. Mas o que virá? E o que virá? Como é que a gente pode fazer isso? A Bruna Macedo foi agora para um supermercado para ficar de olho nos preços e de repente dar uma dica para a gente, diante dos preços que estão agora, que eu não vou dizer nem que está barato, porque para mim não tem nada barato, porque já tinha subido tanto que para mim está tudo caro. O que a gente pode fazer e pensar em substituição que está sendo mais vantajoso neste momento, Bruna? Tudo bem, Michele? Bom dia para você. Boa tarde já, né? 12h39, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Tem algumas substituições inteligentes que a gente pode fazer, principalmente nesse período
e a gente tem uma previsão, portanto, de alta dos alimentos. A gente viu aí na reportagem, né? Tem uma previsão de encarecimento do feijão, do açúcar principalmente. Eu vou começar falando do açúcar, porque são mais de 80 hectares que já sofreram, né, com as queimadas. Tem um prejuízo de 800 milhões de reais e tem, Michele, uma expectativa de aumento de mais de 2% no preço do açúcar que a gente consome em casa. Então, para a gente fazer essas substituições inteligentes, eu tenho a ajuda aqui da Clariana Colasso, que é nutricionista, fez a gentileza de encontrar com a gente no supermercado para nos dar essa dica. Então, eu vou começar falando do açúcar. Clariana, tem como substituir o açúcar? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bruna, açúcar em excesso nunca é bom, né? Então vamos aproveitar esse momento para a gente diminuir a ingestão do açúcar. Então, se possível, a gente diminui, ou se você preferir uma bebida com açucarada, a gente substitui pelos adoçantes e até pelo próprio mel. Mas, se possível, aproveitem esse momento para diminuir a quantidade de açúcar, que vai fazer bem para a sua saúde. Falando então, portanto, de preço, esse aqui que eu peguei, que vocês viram, gente, está custando R$ 4,59. Você coloca aí, adiciona mais 2%, 2,36%, vai ficar ainda mais caro. Vamos falar, portanto, da carne vermelha, que, enfim, a gente também vai ter um aumento significativo por conta da temperatura, né, da seca e também das queimadas. Quais as substituições inteligentes que a gente pode fazer, Clariana? A gente pode substituir a carne bovina por carne suína, por frangos, por peixes, aquilo que esteja com melhor preço, que também são proteínas de alto valor biológico e substituem super bem. E também caprichar na quantidade de ovos. Ovos é uma proteína super saudável e tem um preço menor agregado. Então, esse aqui, por exemplo, eu tô com 1,2 kg, viu, na mão, Michele? Está custando R$ 33,31. Aqui a gente pegou uma substituição, é o quê? Uma carne, é um lombo fatiado. É uma carne suína. Uma carne suína que está custando R$ 10,49. A gente tem aqui 350 gramas. Temos aqui o peixe, super saudável. Peixe é super saudável, aproveitar para incluir na nossa ingestão semanal, pelo menos 2 vezes por semana, que é bom e faz bem. Dá para fazer essa brincadeira, né? Tem gente que come, por exemplo, carne vermelha todos os dias da semana. Dá para, de repente, comer 2, 3 vezes. Com certeza, substituir também com as aves, com o porco, com o peixe, com os ovos, aí você vai ter uma alimentação muito mais saudável, variada. Aqui eu tenho, por exemplo, 264 gramas, R$ 18,47, saudável. Agora tem uma questão que está me preocupando, que é a questão das hortaliças, né? Com a temperatura seca, as queimadas, isso também pode gerar bastante prejuízo. Como é que a gente faz para substituir as hortaliças? Tem como? Tem como, Bruna. A gente vai ao mercado ou à feira da sua cidade e procura aquilo que tem maior quantidade e com menor preço. Existem alimentos que são um pouco mais resistentes, como a abóbora, chuchu, pepino, eles são mais resistentes à temperatura. Então, provavelmente, eles não vão ter tanta alteração de valores. Então, nesse momento, a gente pode variar aí a nossa alimentação com aquilo que tem oferta no mercado. E é tão bom quanto, né, com relação a... Tão bom quanto, e a gente pode incluir até para novos sabores, né? Para ingerir aí alimentos novos na nossa alimentação de toda a família. Te confesso que eu não era, por exemplo, acostumada a comer abóbora. Eu comecei a comer, é bom, viu, gente? Fica a dica. A abóbora é uma delícia, você pode fazer cozida, refogada, assada, é super gostoso. Agora, leite, gente, também tem uma preocupação com a leite por conta da carne bovina. E o preço deve ficar ainda mais salgado, né? Esse aqui, por exemplo, que eu peguei, tá R$ 6,00 o litro. Como é que substituir o leite? O leite dificilmente a gente consegue substituir, né? O que a gente pode fazer? Aproveitar as ofertas dos mercados, aproveitar também aqueles que já estão em pó, que é o liofilizado, que a gente consegue por menor valor e consegue fazer uma diluição ainda maior para toda a família. Ou pode ser bebidas vegetais também, se tiver com um valor acessível, ou até fazer em casa para fazer esse substituto. Então, leite de aveia dá para fazer em casa, dá para fazer leite de coco também. São alternativas para substituir o lácteos nesse momento de crise. Depois, quando tudo voltar normal, a gente volta a consumir leite normalmente. Mariana, obrigada, viu, pelas suas dicas. Michele Barros, volto com você aí no estúdio. Gostou das dicas? Obrigada, Bruna. Obrigada pela prestação de serviço. Bom trabalho aí. A gente volta a se falar.